Muito bom dia a todos. Obrigado. Assim, você já verificar aí? Para que eu entrei aqui, eu já coloquei gravar. Yes. Eu recording. Yes. Deixa eu colocar aqui. Então é isso. Muito obrigado a todos. Deixa eu ver quantos participantes a gente tem aqui hoje. Então, estamos aqui. Marina, Kátia, Jaqueline, Audrey e Vera. Muito bom dia para vocês também. Obrigado por estar nos assistindo. Vocês também fazem parte do nosso Colim. Então é sempre com muita alegria que a gente vem aqui nesse domingo participar aqui dessa reunião, desse aprendizado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vida futura. Aí eu fui buscar no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 2 tem esse trecho que muita gente aqui a gente já discutiu sobre, a gente já leu esse trecho muitas vezes aí no Evangelho. Está lá no capítulo 2: meu reino não é deste mundo. Então, quando Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? E Jesus respondeu: Tu o dizes. Sou rei, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, aí eu passo aqui. Então, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias com a meta a que a humanidade irá ter como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra, né? Então, o que a gente precisa se preocupar é exatamente isso, né? Com a nossa vida futura, não com, com a nossa vida aqui terrena, né? A gente se preocupa muito em acumular fortuna, em se preocupar com o hoje, se preocupar com a nossa velhice, né? E esquecemos aí de nos preocupar com a vida futura, que Jesus deixou bem claro aí que esse reino dele, ele existe, né? E então, assim, a gente precisa se preocupar, a gente precisa tentar melhorar o nosso espírito, a gente precisa ser puros e humildes, né? Para poder participar aí do reino de Jesus, quando ele fala que o meu reino será para os humildes e para os puros de coração, né? Então a gente precisa buscar isso, né? Para se preocupar mais com isso, né? Com esse objetivo de a gente seguir para essa vida futura, né? Não para essa vida material aqui, onde a gente só tá pensando hoje no acumular, no ter, né? Esquecemos do ser. Ah, deixa eu passar aqui mais um. Ver minhas anotações aqui. Isso. Então, aqui, lá no Livro dos Espíritos, tem a pergunta 959. De onde nasce o homem? De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Então, os espíritos respondem, né? Já dissemos, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Significa que nosso instinto sobre a vida futura existe, porque apesar de não lembrarmos, já tivemos outras vidas e muitas vezes sentimos isso de alguma maneira, né? Então, a gente, a gente, acho que todas as religiões sabem que existe essa vida futura, né? A gente, por mais que não, que acredita que a vida cessa aqui, a gente vai para um outro lugar, né? Então, sabe que essa vida futura, ela existe, né? E aí, então, a gente precisa, como se diz, a gente precisa ter essa noção de que a gente precisa se preparar talvez para a nossa próxima vida, né? Se preparar para a nossa próxima vida, se preparar para sempre evoluirmos, né? Pro caminho do bem.
O que mais? Que eu tô me perdi aqui nas minhas colas. Mas tá aqui. E também é o seguinte, quando a gente tá para voltar para cá, né, Márcio? Nós já passamos por várias encarnações aqui. Os bons ciclos aqui umas 400. Ah, com certeza. É Então, o que já tá, é o que tá escrito ali mesmo, né? Você tá reenfatizando, não, Mário? Antes de encarnar o espírito, a alma conserva vaga lembrança do que sabe Isso. que viu. E aí, baseado no que ele está falando aqui, como é que a gente volta a lembrar dessas coisas? Quando a gente vai conectando mais com Deus. Quando nós começamos a desagarrar mais das coisas, é igual assim, esse foco às vezes e essa preocupação com certas coisas é porque nós ainda estamos muito presos à matéria. À medida que a gente uhum, vai desligando da matéria, você começa a conectar com o seu superior, com Deus, e você vai dando menos importância às coisas. as coisas materiais, E a- exatamente. Então, eu coloquei uma perguntinha aqui pra gente. O que é a vida futura, né? Então, aí eu coloquei aqui. Então, a vida futura, eu acredito que é uma benção que Deus deu pra gente saber que existe algo do além, né? Porque a gente pensar que a vida cessa aqui e que do outro lado a gente vai encontrar com um nada, né? Já que o nada ele existe, né? Que a gente chega lá é um nada, mas não tem nada, né? Eu costumo assim pensar, né? Como seria, como será depois que eu desencarnar, né? Assim, às vezes é muito louco a gente pensar sobre isso, refletir, sem estudar, né? Porque eu lembro de eu pensar, de eu ter esses pensamentos antes mesmo de eu conhecer o Espiritismo. E eu cheguei sabe, dar um nó na cabeça, assim, cheguei a dar cheguei a meio que pirar, assim, falei assim, nossa, mas aí depois que eu morrer, como que vai ser, né? Pra onde que eu vou? O que será? Sem o conhecimento, eu imaginava que eu ia parar no nada mesmo, assim, que era ser um vazio, assim, que a minha mente ia para um vazio, né? E aí, graças a Deus, com o Espiritismo, eu aprendi que não existe o nada, né? O nada, ele existe, mas, como eu posso te dizer? Acho que tá na cabeça de cada um, né? Então, para nós, quando a gente consegue esse estudo, a gente consegue imaginar que depois da encarnação a gente tem muita coisa ainda para a gente fazer, tem muitos planos para a gente visitar, né? Que seja de passagem. E que mais? Pô, Wallace, que na verdade, só te cortando aqui um pouquinho, Uhum, que às vezes esse nada e esse lugar que a gente quer ir, a gente tem que querer ir para lá, porque senão a gente fica por aqui. exatamente. E como dizer, através da encarnação que a gente vai aprofundando e aprendendo, né? E Uhum. com essa vida futura, lá a gente também continua a aprender, a estudar. Todo mundo fala, assim, eu vou para lá, vai ficar de boa. Pelo contrário, lá que Que vai trabalha, trabalhar, né? aprende, né? Exatamente. E essa vida futura que a gente pensa, graças a Deus, ela existe. Porque é igual a gente viver aqui na Terra sem um objetivo, sem um sonho, né? A conquistar. Acho que a vida fica fica vazia, né? Se a gente não almeja algo, mesmo que seja material, já é ruim, né? Para aquele ser. Imagina uma pessoa que ela não tem perspectiva de nada. Ela só vive aqui uma planta, né? Tá aqui só vivendo. Já é muito ruim. Imagina isso pro espírito, ele pensar que não existe uma vida futura, né? Qual será o sentido de tudo isso, né? Aí dá Por pra. que viver aqui sem não existe Porque Deus nada? não fez a gente já perfeito, né? Não, a gente precisa conquistar isso, né? Aí que tá acho que a grande coisa da vida, né? Do espírito aí, a gente conquistar esse, a gente querer ser perfeito, né? E Deus dá esse livre-arbítrio pra gente, e é tão bonito isso, a gente pensar que a gente tem algo a almejar, que a gente tem aquela esperança, né? De ser, de estar lá, né? Isso é muito bacana. E uma certeza que a gente pode ter que a doutrina espírita ensina para gente é assim, o seu tesouro e que você leva é o bem que você faz, são as virtudes. Então, se você quiser morar num lugar confortável, ter uma vida, né, no meio de flores, você tem que ver o que que você está plantando aqui, o que que você está desenvolvendo. Então, assim, se as suas virtudes são bem elaboradas, utilizadas, se a gente exemplifica
as lições de Jesus, com certeza, quando a gente chegar lá, a gente já vai ter uma programação para continuar Esse fazendo. trabalho, O verdade. Divaldo Franco é que disse que uma vez ele passou tão mal que ele levantou, viu o espírito dele estava, o pé de espírito estava fora do corpo, ele falou, eu acho que eu desencarnei. Aí ele falou assim, deixa eu ver, vou tentar pegar aquela cortina. Se eu pegar, eu estou vivo. Se eu não... Aí ele foi lá que ele estava em dúvida, né? Ele passou assim, eu desencarnei mesmo. Então agora eu vou esperar, porque a Joana de Ângeles disse que quando eu desencarnar era para eu esperar para que ela vinha me buscar. Ele esperou, eu acho que ela esqueceu que ela veio me buscar. Ele ficou meio assim apavorado e ficou perto do corpo. Quando ele chegou perto do corpo, ele foi sugado pelo corpo e acordou. Né? Então, até um espírita excelente, bem, né, assim, Elevado já. bem elevado, ficou com essas dúvidas. Ué, o que que eu faço? Deixa eu ver se eu estou morto mesmo. É muito Verdade. interessante, a gente sempre faz isso que você falou mesmo, com o espiritismo ou sem, a gente sempre quer saber o que que vai acontecer quando eu morrer, né? Sim. Como é que eu vou, como é que vai ser, né? A gente tem essa... Só que o curiosidade. que a gente está falando, que você está falando, que esse almejar alguma coisa, que seja material, que seja espiritual, que mantém a gente. É por isso que hoje o mundo Caminhando, evoluindo, né? Isso, de qualquer forma, ou materialmente ou espiritualmente, que acontece os dois. Mas, assim, muitas vezes você vê tanto suicídio, tanta pessoa doente mentalmente, porque eles não almejam nada. Sem Parece que está objetivo. só vegetando. Então, isso tudo traz você aumentar essa fé, aumentar essa esperança de que eu vou ser alguém, que eu vou trabalhar melhor, É o sabe? se acomodar, né, Mário? Se acomoda, falando, já que está assim, então vou esperar. Sentar e muito esperar. importante isso que o Mário falou e a Ruth está falando, porque assim, não é que o espiritual a gente tem que focar no espiritual e esquecer o que a gente tem, a parte de material que a gente tem que pagar imposto, tem que viver nessa sociedade que a gente está inserido. Exatamente. Então, é meio a meio, é não dar mais valor a um do que ao outro, é o Sim. equilíbrio dos dois para você viver bem e na sociedade que a gente está inserido. Não é para esquecer que a gente está inserido numa sociedade que tem Exatamente. taxas, tem coisas para E pagar. também, Jane, Wallace, todo mundo aqui, as coisas vão acontecendo naturalmente. Quando você despreocupa. Não sei se vocês já perceberam que quando a gente está muito preocupado, mas quando não acontece, Não. parece que não vem, sabe? Não é que você menos. Aí fala, mas aconteceu. É porque a gente deu vazão para a coisa fluir. A vida é assim. São coisas mínimas do diário que a gente poderia prestar mais atenção para a gente aprender Com a certeza. crescer. Mas não, as coisas acontecem na hora que a gente menos espera. Incrível a Exatamente. coisa. Mas com certeza, a gente tem que lembrar que estamos encarnados e devemos, com certeza, buscar ter um lugar, sim, um teto para morar, Lógico. ou um conforto para os nossos filhos, né? Para que eles tenham um alimento, para que nós podemos nutrir nosso corpo. Então, não tem como a gente só pensar no espiritual, né? E agradecer a Deus que a gente está aqui encarnado, aproveitando essa. Porque a vida aqui também, né? A vida aqui encarnada, aqui material, também é muito boa, né? A gente tem uma nossos coisa- momentos Muito felizes. boa. Muito. Porque, igual assim, muita gente fala assim pra mim, que eu não vivo assim, tipo assim, eu acho que. Pensa assim, questão de viajar, isso aí eu nunca dei importância pra isso, mas eu falei, na minha época de juventude eu viajei muito, assim, sabe, eu acho que eu trabalhava na pastoral da juventude, então assim, eu aproveitei, eu vivi aquele momento, então agora eu acho que é mais Claro. assim. Prazeres Porque da vida. tudo tem os momentos, né? Assim, Claro. da gente se direcionar e da gente dar importância para aquilo. E não teve nenhum momento, isso aqui é coisa de, à medida que nós fomos limitados a nossa mente com a religiosidade, certo? Que fala que você não pode ter as coisas. Nós somos filhos de Deus. Uhum. Nós somos direito a tudo, todo conforto. Por que não dar educação para o seu filho? Por que Claro. não você ter uma casa maravilhosa? É questão. Agora você não pode ficar grudado naquilo e achar que aquilo é o resultado da sua vida. Exatamente. Porque na Acumular verdade, essa fortuna pensando que a sua vida é isso daqui, né? E Porque você esquecer do principal, né? e você vai comprar a casa, mas você vai para dentro dela. A sua felicidade, quem vai estar lá dentro? Você. A Uhum. miséria, a gratidão que você vai estar vivendo naquele lugar, foi você. Então, o balanço do espiritual com o material é muito importante. Com certeza. Então, a vida futura é um pedacinho do céu que compramos enquanto encarnados? Não, né? A gente está falando aqui. Então, não faz sentido a gente vir aqui para a Terra pensando que a gente vai acumular fortuna, que a gente vai conseguir comprar
no pedacinho do céu, né? Às vezes aquele irmão lá eu ajudo o centro espírita financeiramente, mas eu não participo, É. né? Da caridade. Então eu tô garantindo o meu lugar lá no, Purgatório. não, no, como é que é o nome do filme? Umbral. Não, do filme. Nossa, vai. Do nosso lar. Tô comprando meu lugarzinho lá no nosso, uma casinha lá, porque eu tô dando dinheiro pro centro espírita. Então, o centro espírita tá lá, ele tem a proibir, tem isso, porque eu tô ajudando ali. Então, não, a gente não tem. Esse lugar, ele não existe para você. Pensando que você pode comprar esse pedacinho do céu, ou, né? Tem outras religiões também que prega isso, né? E tem também aqui, o se arrepender de todos os pecados do final e viver no paraíso, né? Então quer dizer que a gente fez tudo que a gente Peca, pôde peca aqui, depois. encontrei a espiritualidade, hoje eu trabalho aqui no centro, então tudo que eu fiz lá de errado tá tudo certo. Então, eu tô perdoado, já posso morrer e viver lá no nosso lar. Não, né? Então a gente tem que pensar que é óbvio que todas as nossas atos cometidos os nossos pecados que cometemos aqui, todos os nossos atos, eles precisam ser reparados, né? Então não adianta a gente pensar que não é porque você se arrependeu que tá tudo certo, né? Então é óbvio que o arrependimento ele vai ajudar o espírito a refletir sobre aquilo que ele fez. Agora ele entendeu que ele fez errado, já é um bom caminho, né? A gente pensar que se arrepender do que a gente fez já é um caminho que aquele espírito vai seguir. Fala assim, olha, eu já sei que eu fiz errado aqui, então aqui que eu tenho que seguir. Então eu tenho que agora reparar o que eu fiz, né? Então, pode ser numa próxima encarnação, pode ser nesse outro plano, né? Mas você deve fazer quebra-pau agora, né? É, com certeza. É, é o futuro do nosso passado, da vida futura? Então tem essa frase aqui do Murilo Rodrigues Alves, que hoje estamos no futuro do nosso passado, como o hoje é o passado do nosso futuro, né? Então, como foi o meu passado? Como você está vivendo hoje? Sim. Como será o meu futuro? Como você está vivendo hoje? Se quisermos um futuro melhor, precisamos nos preparar, porque hoje é o passado do futuro e o que estamos fazendo para melhorar isso. Como está a nossa reforma íntima, né? Pô, eu não te interromper, não, mas isso aqui é importantíssimo, cara. Com certeza. Se você começar a entender que agora a coisa está acontecendo, conforme você plantou no seu passado, certo? Uhum. E não adianta você passar, porque você não controla nada mais. Uhum. Você não vai tentar controlar o futuro, que a gente tenta controlar tudo, né? Então, o importante é viver no momento, dê o seu melhor no momento agora, no seu Exato. presente. E eu ia falar porque falou ali da segunda pergunta sua, quando Se e arrepender de todos os pecados no no juízo. juízo final, no, tá fazendo aniversário do livro Céu e Inferno, sabe? Esse mês agora, se eu não me engano, tá? E aí é muito importante isso, sabe por quê? Porque lá, quando você estuda isso, você tira essa ideia de céu e inferno. É tudo na consciência, Tudo você. consciência. Mas é Que Exato. a gente consciência. busca, né? Que a gente, ela que é o juízo. Como você vai estar aqui, Exatamente. como diz o outro. Não é É, lá, não é aqui. exato. Para onde você vai? Para onde você está vibrando, que você está pensando, que você. Porque Deus, ele deu o discernimento a gente do certo e errado, né? Até o Luquinhas, quando ele tá fazendo uma arte lá, ele fica olhando para mim, que ele sabe que aquilo é errado, né? Então, assim, quando chega no final da vida lá, que a gente tá num desencarne ou num momento de refletir no que eu fiz da minha vida, ele sabe o que ele fez de certo ou errado, ele sabe, eu não sabia. Não, você sabia. Porque não é a primeira vez que você passa por aqui, né? Muita gente acredita que está aqui nessa encarnação, que surgiu aqui nesse mundo aqui, pela primeira vez, mas não, né? A gente com certeza já teve outras encarnações, e sabemos sim o que é o certo, o que é o errado. E é isso, mano. Você vai pro lugar onde está o seu pensamento, né? Quando você pensar que, olha, eu acho que eu não fui uma boa, um bom ser, né? Quando encarnado. Tem uma pergunta aqui que fez até a gente refletir aqui, que lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, é a 961. No momento da morte, qual é o sentimento que domina
a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? É um Né? problema seríssimo aí. É exatamente o que a gente está falando agora, né? Então tá Todos aqui. três. Aí tá aqui a resposta dos espíritos, né? Que é muito interessante. A dúvida para os descrentes endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Então, muito bonito isso, né? Então, é isso. Para onde que a gente vai? Qual que é o sentimento que a gente vai estar ali? Ah, eu tô com esperança aqui, né? Divaldo, eu tô esperança que a Joana de Anjos vai vir me buscar. Então, para onde que ele tá indo? É a esperança dele, né? É óbvio, né? Isso. E Então, no livro No Céu Inferno, fala assim, todos, na entrevista com as pessoas que já voltaram, todas elas falam uma coisa: eu queria ter feito mais. uhum, Todo mundo, não importa Podia o ter feito nível, diferente. Se eu soubesse. se eu soubesse, e outra coisa, a oração também, sabe? Mas então, então, às vezes, um pouquinho, nossa, eu sou grato a Deus por estar aqui. É pouquinha gente, não é tão bem igual hoje. A Jane chegou, sentiu bem. Eu cheguei, senti bem. O Wallace chegou, sentiu bem. Só de a gente estar num ambiente protegido por uma espiritualidade que a gente às vezes nem percebe, nem conhece ainda, a gente uhum, sente, uhum, sabe? É um privilégio ser grato por esses com certeza. momentos lindos e maravilhosos que tem. Sim. Então, vamos lá. Tínhamos uma palestra uma vez na Flórida que uma amiga da palestrante estava querendo perguntar para ela se ela poderia falar alguma coisa dela do futuro, para ela, né? Você pode ser espírita, você pode falar alguma coisa do futuro para mim, ou que você me aconselha a ler cartas, ou ir alguém que leia cartas. Aí ela falou assim, olha, se você me disser como é que é a sua vida hoje, eu posso te dizer o teu futuro. Aí, ó. Esse que a gente tá falando é exatamente isso, Não né? precisa ir em carta nenhuma, só me diz aqui como é que você está agindo em casa, no trabalho, como é que você é. Aí é nervosa, é serena, é paciente, eu vou te dizer como é que vai ser. Lembram? Foi mais ou menos assim, né? Eu achei muito. Nunca esqueci essa palestra. Interessante. Então, com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, e torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, né? Que frase maravilhosa, né? E a gente, esses fatos que demonstram são, aí estão aí os nossos médiuns, né? Para para provar aí pra gente que essa vida futura ela existe, né? Tá aí a filosofia tão linda que é o Espiritismo que faz a vida fazer sentido, né? A vida começou a fazer sentido para mim quando eu conheci. E dos fatos da coisa, eu queria falar assim, mas esse aqui, as dúvidas que a gente tem de alguns dogmas, de algumas religiões, para mim não fazia sentido e aí eu não me aprofundava, porque chegava num certo momento que eu não, na minha cabeça não entrava. E aí com o Espiritismo começou a abrir tantas coisas, e aí começou também essa começou a se tornar realidade, né? O material de a gente do sentir, no sonho ter aquela sensação, aquela percepção, fala assim, isso tudo não é psiquismo, né? Que a gente acha que a cabeça humana os cientistas dizem que a cabeça humana é incompreensível, mas não, tudo isso faz sentido. Não tem por que as coisas ó, o psiquismo ele existe, né? A gente sonhar com monstros aí, tá? Mas as coisas que fazem sentido se concretizam depois ali, né? Meu filho, por exemplo, que eu senti aquela criança ali, aquele sonho, não foi nada por acaso, né? A minha sogra também fez uma surpresa quando a gente foi ver o ultrassom, né, dona Vera? Ela tá aqui. Fazer o ultrassom da Laura, da Ani, da Laurinha, ela tava lá com o sapatinho rosa. Eu falei, como essa mulher sabia que era rosa? Eu tava me conectando aí, né? No espiritismo. Eu falei assim, como essa mulher sabia que era rosa, né? E aí, conhecendo ela, óbvio que eu não sabia que ela era espírita e que aquilo ela não fez, das duas uma, né? Ela chutou, não, com certeza não. E aí, conhecendo a minha sogra amada aí mais a fundo aí, eu percebi que a família, né? Não só minha sogra, que o espiritismo realmente era o caminho e que abriu a minha cabeça para muita coisa. E o Luana, assim, bonito o exemplo que você deu aqui agora, mas assim, às vezes a gente tá assim, a Jane é médium, o Márcio é médium, mas chega num certo momento que nós percebemos que todos nós sentimos e que Uhum, nós estamos com essa conexão, sabe? E exatamente. à medida que você percebe essa conexão, você começa a ver as coisas diferentes.
a vida futura, o seu hoje, o agora, o seu... Exato. É tudo uma coisa interconectada, muito bonita, sabe? Hum. E Deus e a espiritualidade é tão inteligente, tão sábia, que eles não dão pra gente de uma vez, toma isso, vai aprender tudo, você vai... Não, tudo vai acontecendo tão gradualmente, tão sensível, que nós menos percebe, Uhum. tá entendendo? É muito interessante isso tudo. E é interessante, Mário, que assim, o que você pensa e busca, querendo ou não, daqui a pouco acontece. De uma forma ou de outra, é o que vai Sim, o que você acontecer. vibra é o que você atrai, né? Então, A Então, Vera tá você... falando aqui, obrigado por sogra amada. Legal. Obrigado, Vera. então, a ideia da vida futura gera consequências sobre a moralização dos homens. Então, a gente tem esses exemplos aqui, aí na dúvida da vida futura e na certeza da vida futura. Então, a vida corporal é objeto de todos os pensamentos. Na dúvida da vida futura. Na certeza, é simples passagem. A morte é para o nada, É portal. é a porta para o nada, né? E na certeza é a porta para a libertação. Então, os bens da terra são os únicos bens reais. Na vida futura, são de importância relativa. Luquinhas aprontando. Respeito. Então, as tribulações são tormentos angustiosos, são incidentes de curta duração. E o mal é de grande importância. E na vida futura é passageiro. Então é isso. Como a gente vai levar esses exemplos, como a gente vai levar quando a gente tem a dúvida e quando a gente tem a certeza dessa vida futura, né? Então, olha a diferença, né? Principalmente quando a gente fala sobre o mal e sobre a morte, né? A morte a gente pensa, acabou, né? E não. Tem um livro de Valdo Franco, Transição Planetária, e ele Uhum. falou tanto de trabalho que quando você fica, desencarna e está num nível bom, por exemplo, se igual teve esse avião que caiu semana passada aí, esses Foi. irmãozinhos que desencarnou, tem uma turma aí preparada para recebê-los. Então, como é importante você participar disso tudo. Então, quando você Uhum. começa, você já começa a arrumar trabalho antes de você sair daqui. Deixa, esquece o que você deixa, o que você fez por aqui, o que mudou vai ficar por aqui. Mas vai ter trabalho na hora de a gente sair daqui também. Sim, com certeza. Então, a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura, né? Mas também está aí aí, Allan Kardec, né? Então, a gente falou já um pouquinho sobre isso. Então, é isso, a gente não pode realmente dar importância, porque se a gente levar só pro bem material, obviamente a gente vai esquecer do espiritual. Talvez a gente busca tanto o material, almeja tudo aquilo, e a gente vai só. Parece que é um vício, né? Você vai buscando o material, ele vai te levando só, você fica viciado naquilo, você vai fazendo só aquilo. Pensando, não, quero trabalhar porque isso, e a gente vai ficar esquecendo do nosso corpo, de se cuidar, do espiritual, que nos mantém aqui, né? Que é o principal aí para a evolução. Então, é uma frase bonita. E tem essa outra, lá no O Porquê da Vida, de Leon Denis, tá assim, ó. A imortalidade se assemelha a uma cadeia sem fim e se desenrola para cada um de nós na imensidade dos tempos. Cada existência é um elo que se religa, na frente e atrás, e elos distintos a vidas diferentes, mas solidárias entre si. O presente é a consequência do passado e a preparação do futuro. De degrau em degrau, o ser se eleva e cresce. Artesã de seu próprio destino, a alma humana livre e responsável escolhe seu caminho, e se este caminho é mau, as quedas que advirão, as pedras e os espinhos que a dilacerarão, terão um efeito para desenvolver sua experiência e esclarecer sua razão nascente. Então, uma reflexão, o Mário acabou de falar, né? Que a gente precisa desse degrau e degrau para a gente caminhar para a evolução. Então, isso só depende da gente. Então, a gente vai trilhar esse caminho, né? Então, aproveitar todos esses ensinamentos que a gente tem de Cristo para a gente seguir em frente, para a gente conseguir chegar nessa vida futura, né? Que é o mais importante, né? A gente falou aqui muito do material. O material é essencial para a gente poder continuar aqui nessa evolução, né? A gente evolui encarnado, né? Sem a encarnação, ela foi feita para nossa evolução. Então, a gente precisa do material para continuar aqui
nessa evolução, né? Mas o espiritual que é o principal, né? Que é a nossa vida. E como que eu gosto desses livros básicos, que o Leon Denis é básico, o Espiritismo, Kardec, e aí ele Uhum. fala assim, o artesão, como é que é? O O artesão artesão do seu próprio destino. é uma verdade que ninguém fala. Você é responsável por tudo. Não vem culpar nada de Uhum. ninguém. Se você está triste, se está feliz, se você está se agarrando, tudo é você. Então, não importa onde você estiver, num lado muito alto ou muito baixo, é sua responsabilidade. Com certeza. E isso é muito, essa filosofia que você está falando aqui traz para gente. Não Uhum. adianta, eu estou triste, é minha culpa. Com o que eu estou conectando? Estou conectando com quem é uma turma triste, Exatamente. sabe? E aí por aí vai, sabe? Então esses livros básicos são muito bons. Sim. É maravilhoso, né? Eu lembrei aqui do Divaldo, um videozinho que eu assisti, que ele diz assim, que não se preocupe, que o mal que o outro faz para você não te faz mal. O que te faz mal é o mal que você faz para os outros. Então, assim, se o outro está te desejando mal, ou tá... não é problema seu, é problema do outro, né? O nosso problema é o que a gente faz, né? Vem cá. Isso aí só te aflige a partir do momento que você deixa isso te afligir, né? Se Exatamente. você deixar o mal do outro te prejudicar, e aí É você, é você que está permitindo Exatamente, isso, você né? permite entrar. o Márcio falou na semana passada aqui, como é que apareceu o Márcio semana passada? Eu esqueci já também. Bem-aventurados os aflitos. Então, quando naquela passagem de Jesus que ele falou que você é aflito, aí falando, né, por que que você, porque às vezes quando alguém faz você mal, se você não entrar na frequência dele, você vai manter na linha boa, Uhum. sabe? Então, quer dizer, o mal foi o outro que fez, não foi você que fez. Até Exatamente. nisso, no mundo moderno, que a gente vê tantas pessoas, eu tô chateado porque o Alan fez mal. Não, você não fez nada comigo, não, meu irmão. Ó, pastor, se a gente aprender a deixar isso, você vai Sim. perceber que como que a gente consegue ficar nessa linha, sabe? A gente não pode entrar na frequência, não. Tem uma frase do Divaldo, eu estou assistindo esses vídeos no Instagram, que ele fala que a gente não precisa se preocupar com aqueles que não gostam de nós, a gente precisa se preocupar com a gente não gostar deles, né? Isso. Porque aqueles que não gostam de nós, a gente não pode fazer nada, né? A gente tem que se preocupar com a gente não gostar daquele. Por que que eu não gosto daquele? Então é isso, é sempre o nós, né? Essa semana passada aqui, com o Sempre o negócio eu. a gente vai começando a prestar atenção. Esse negócio dessas reuniões mediúnicas que a gente faz, que eu nunca vi uma coisa tão boa na vida. Que, na maioria das vezes, só para você ver, a gente pensa que a reunião mediúnica é para você ver espírito, para você ter comunicação. Na verdade, você vai se descobrindo, né? E essa semana passada teve um dia na semana que eu acordei de madrugada ruim da cabeça. Mas assim, ruim mesmo. Certo, Márcio? Aí eu levantei e disse, mas rapaz, o que que você está fazendo perto de mim aqui? Sabe? Comecei a questionar por que que eu estava decretando. Eu já percebi já. Eu falei, tem alguém que eu estou conectando com alguém aqui por perto. Eu falei, vou rezar um bocado aqui agora para ver se ajuda nós dois. Você entendeu? Mas são essas coisas que a gente vai despertando na gente. E se a gente não deixar, cara, a gente vai. Vira o cabeção. É verdade. O que você está falando é muito importante, Mara. Existe uma coisa, a gente está muito bem no desdobramento, mas quando você está voltando, que pega A a linha energia baixa. que está, aí eles aproveitam e te pegam ali. Isso. Então, a primeira coisa que eles nos ensinam, o médium, que está sendo isso muito comum que você está falando, é abrir os olhos, agradecer Sim. por ter acordado, Isso. agradecer a Deus, agradecer a chuva, o sol agradece, Tudo. faz a tua oração. Sai fora. É, Ai, meu Deus. muito interessante isso tudo. Então é isso, gente. Como o Márcio e o Mário acho que já falaram aqui, a gente tem que aproveitar essa encarnação, que a nossa melhor versão é essa, né? Não é isso, Márcio? Então a gente tem que aproveitar para a gente se preparar para a nossa vida futura, que pode ser uma próxima encarnação ou um trabalho do outro lado, né? E aqui, só completando o que a gente está falando aqui agora, pequenas coisas, a gente tem que aprender a ser grato. A Sim. gratidão é uma coisa muito bonita. Uhum. A gente não pode, ó, para você ver, vou dar um exemplo bem prático, bem, nem o barulho do Lucas aqui pode perturbar a gente. A gente tem que estar feliz, você tem que estar solto. Porque muitas vezes, sem que a gente perceba, é para que você não concentre. Se Sim. você consegue não prestar atenção e andar só na leveza da coisa,
Eu estou dando um exemplo aqui bem Uhum. práticozinho, porque às vezes, mas não, porque ele não me perturba. Porque eu permiti, porque nós temos que nos autorizar a sermos gratos, nós temos que nos autorizar a sermos leves. Sim. Não é ninguém. E o barulho vai vir, o tumulto vai vir. É você que vai escolher. Então, vou escolher a ser feliz e leve. Você está falando. Jesus ia pregar e as crianças estavam fazendo barulho. O que que ele falou? Deixar e vir as Deixa crianças. os bichinhos. Não pode deixar machucar, tadinho. Uhum. Mas o resto, não me perturba. Certo. Então, muito obrigado, pessoal, por deixar eu participar mais uma vez aqui desse estudo. E um bom domingo para todos. Vamos passar por parte agora, né, Márcio? Sim. Passar por março. A gravação? Deixa eu ver. Pode parar, né? Gravação. Posso parar aqui, ó. Isso.